chamar aqui logo na largada. Mário Goulart, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Pessoal que está nos assistindo, dia a dia interessante, né? Já começa com EWZ caindo, o Brasil um pouco chateado, né? Vamos agora, a gente tem o primeiro a absorver o impacto aqui, o impacto não, né? O indicador da China ali. Mário, você acha que a China ainda continua devendo? Acho não, né? A China continua devendo aí um otimismo para 2023, mas os indicadores parece que continuam caindo. As medidas que o governo tem executado por lá parece que ainda não fizeram efeito ou demorar um pouquinho para fazer esse tipo de efeito. Confere? Pois é, a China, ela... Já vamos para quase um ano aí devendo, né? Tá todo mundo esperando um bom tempo. E eu acho que desde a da reabertura, quando se falou ali em uma reabertura da economia chinesa, isso foi final de novembro, começo de dezembro do ano passado, né? Se falava que, puxa, não, agora vai, a China está aí devendo há algum tempo um bom resultado, vai dar uma salvada na economia global. E esse número ele não se materializou até o momento, né? A gente ainda está com essa efetivamente com a China devendo. E o governo tem tentado, né? A gente vem notando que existe uma série de tentativas do governo de fazer de acertar esses números e trazer a economia para um protagonismo maior, mas ela até agora não tem, ela tem efetivamente decepcionado um pouco em termos de resultado. Não sei se eu vou tentar compartilhar aqui uma tela, vocês conseguem ver? Está Sim, visível estamos vendo. A gente está esse vendo aqui, gráfico que eu sim. coloquei? Sim. Pois é, olha só, desde o começo do ano, esse é o índice Hang Seng de Hong Kong, que reflete bem o que acontece também no mainland, né, na China continental. Ela vem, aí tem um anúncio de algum estímulo do governo, sobe um pouquinho, mas volta a cair, mais um estímulo, volta a cair. Então ela tem, para quem gosta de análise gráfica, nós estamos aqui numa linha de tendência de baixa, né, com fundos e picos decrescentes. Essa última semana aqui, se a gente olhar aqui à direita do gráfico, né, esse ponto que está marcado aqui em vermelho, você teve aí alguns estímulos aí no final da semana passada que foram positivos, deram uma animada no índice, mas ele já volta a cair novamente aí com essa falta de consistência. Parece que o mercado chinês ele não está encontrando sua consistência. E as razões para isso são várias. Uma delas é demográfica. A China está diminuindo. Eles chegaram no seu pico populacional e essa é um pouco a consequência da política do filho único, né, implantada ainda no tempo do Mao, e que agora ela está cobrando seu preço. Então você tem uma pirâmide demográfica um pouco complicada, com um país mais velho, poucos jovens entrando na base da pirâmide. Depois a gente tem a questão da antipatia geopolítica que a China foi criando desde que o Xi Jinping assumiu. A China ela passou de um vamos dizer que no momento, a partir do Deng Xiaoping e os secretários gerais que o seguiram, eles foram mais amigáveis. A China procurava ser a indústria do mundo, ela queria trazer uma manufatura mais barata e crescer trazendo essa manufatura para o Ocidente. O Xi Jinping, ele desde que ele entrou, ele vem trazendo uma postura de confronto com o Ocidente. O que tem gerado, o que tem trazido isso aí? O Ocidente está deixando de investir na China.
O Ocidente quer fugir da China, o Ocidente quer desglobalizar, ele quer trazer o sourcing da sua indústria para perto dele. Uma coisa que até poderia beneficiar o Brasil se o Brasil não estivesse investindo também nessa retórica de confronto geopolítico. Depois nós temos aí, por conta o modelo chinês, ele se baseou em um forte estímulo governamental ao mercado imobiliário e a criação de infraestrutura. Então você tinha uma forte atividade imobiliária na China, muito estimulada pelo governo, muito estimulada pelas migrações do campo para a cidade, né? Aquelas zonas rurais da China, provendo um exército de operários, esse pessoal vindo e encontrando esse mercado imobiliário para fornecer residência para esse pessoal. Além disso, a falta de instrumentos financeiros para o chinês poupar fez com que muita gente tentasse poupar em imóveis. Só que isso aí está por conta de você não ter mais um crescimento populacional tão expressivo e dessa desglobalização, ou seja, desse enfraquecimento da indústria na China, esse mercado imobiliário começou a entrar em pane. Então você teve o problema da Evergrande, você está tendo agora o problema da Country Garden, outras incorporadoras chinesas com problemas, reportando prejuízos. Então isso vem causando um grande problema no mercado imobiliário chinês. E o outro problema é a questão da infraestrutura. A infraestrutura, ela agita seu mercado interno por um tempo, mas as linhas de alta velocidade estão construídas, os aeroportos estão construídos, não tem muito mais o que fazer em termos de infraestrutura na China. Então, isso aí é um outro elemento que vai minando. E, finalmente, last but not least, é a política do Xi Jinping de demonizar internamente o grande investidor, o grande empresário, que eu acho que o caso mais emblemático aí é o Jack Ma. Não é o único, mas é o mais emblemático. Então, isso vem trazendo uma falta de investimento na China, que culminou com a questão do fechamento da política errônea de Covid-0. Você teve um fechamento da economia e a hora que reabriu, não reabriu no mesmo vigor. Então isso tem causado uma série de casos, infelizmente com consequências ruins para o Brasil, porque hoje a economia do Brasil ficou muito dependente da China. Vamos lá, a Vale, que eu não vi agora nessa última revisão do índice Bovespa, mas até semana passada, Vale era 12% da Bolsa Brasileira, só Vale, fora as empresas de mineração. Então, você tem aí uma dependência muito grande da economia brasileira de China. Maravilha, maravilha. Bom, chegamos aqui agora, vou trazer Alex André. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã. Alex, tivemos aí, estava falando aqui com o Mário a questão do PMI da China, que veio abaixo da expectativa, deu um certo desânimo para as bolsas internacionais, cai tudo lá fora nesse exato momento e devemos aí, né, esperar um pouquinho de paciência até os efeitos aí dessas estratégias do governo chinês serem refletidas para poder a gente ter uma retomada ali de crescimento chinês, mas por enquanto não é isso que está acontecendo, certo? Exatamente. O Marco, eu acho que a questão da China, como o Mário estava falando muito bem, estava escutando aqui, né, a China que tem essa dúvida, né, em relação ao crescimento, o mercado já colocava entre 5 e 5,5, que era a questão que o próprio Xi Jinping queria que a China crescesse, e agora vai ficar abaixo disso. Né? Esse PMI mesmo no patamar de expansão, ou seja, acima de 50 pontos, mostra essa aceleração clara, né, em todos os setores, principalmente os mais críticos, como construção civil. Eu acho que a gente bate nesse assunto todos os dias e fica cada vez mais evidente que esse assunto não vai ser resolvido no curto prazo. Inclusive ontem, né, tinha uma agência de riscos, se não me engano, na Standard Poor's, que fez um relatório também citando, né, os riscos imobiliários na China que não vão ser sanados, na visão deles, em 23 e 24. Ou seja, esse é um problema para ser resolvido de uma forma mais de médio e longo prazo. Até então, acho que a China vai ter certos desafios,
tenta resolver mais medidas paliativas de acordo com o mercado, né, não são medidas estruturantes, e a gente espera qualquer sinalização um pouco mais construtiva para o mundo, né, entender que não só a China, mas o mundo inteiro tende a puxar para cima, né, tanto balança comercial, tanto, né, o crescimento como um todo. E quando a gente observa a saída de investidores na Ásia, nós vimos a China como o maior índice de fuga de capitais, né, ou seja, de saída de investidores. E para onde está indo esse investimento? Tá? Quando a gente pega no relativo, a gente tem visto a entrada de investidores na Índia. Tá? Então, a Índia não só passou, no termo populacional, a China, mas também na parte de investimentos. Acho que esse é um ponto interessante a se dizer, já que outras economias, né, até aquela questão do trade war, né, com os Estados Unidos, têm colocado outros países asiáticos como perspectiva, né, como alguma alternativa em relação a investimentos. Tá? Acho que isso na margem tem acontecido, mas não é de uma forma estrutural ainda. Marco. Bom, já que a gente está falando da China, né? A gente está trazendo as notícias de lá, então a China também se prepara para lançar um novo fundo de investimentos aí com apoio oficial que busca levantar cerca de 40 bilhões de dólares ali para o setor de semicondutores. Afirmou duas fontes ligadas aí ao assunto. Uma das principais áreas de investimentos será a fabricação de chips, disse uma das fontes ali, né? Já que o movimento ocorre em meio aos esforços de Pequim para avançar no setor, aproximando-se dos Estados Unidos e outros concorrentes nesse segmento. Então a China também está se preocupando, cercando por todos os lados ali. Essa mais ou menos a leitura que a gente pode fazer, né, Mário? Eles estão, de uma certa forma, tivemos um problema lá atrás da tão famosa guerra comercial entre Estados Unidos e China, na época do governo do Trump, e agora a China não quer ficar na mão dos americanos, mesmo com essa situação desconfortável. Acho que está mutado. Uma das grandes... Perdão. Consegue me ouvir? Sim, perfeito. Tá. Uma das grandes razões aí do conflito em relação a Taiwan, não só a posse física da ilha de Taiwan, mas o fato de que Taiwan é uma grande fabricante de semicondutores, né? Isso preocupa tanto o Ocidente, que poderia se ver privado aí de toda essa infraestrutura para a fabricação de semicondutores, como da China, que poderia colocar suas mãos aí nessa indústria que é extremamente vital para o futuro. Ela é a base de todo o desenvolvimento tecnológico hoje. Então a China também ela está dando um jeito de correr atrás, de fomentar a sua indústria, porque ela percebe que o Ocidente, e aí meio quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O Ocidente, um pouco em represália a hostilidade crescente da China, ele tem limitado o acesso a semicondutores. A China diz que não, que ela tem sido hostil justamente porque o Ocidente tem limitado o acesso a semicondutores. De qualquer forma, esse aí é um ponto de conflito, esse é um ponto que o Ocidente ainda é preponderante, lembrando que os Estados Unidos têm tentado reduzir sua dependência aí de semicondutores de Taiwan para mitigar as consequências de uma possível intervenção chinesa na ilha. Você tem aí aquela empresa holandesa, acho que a ASTM também, em um desenvolvimento paralelo muito forte para que você consiga manter o Ocidente relativamente independente da China. Só que isso significa fechar o acesso da China a semicondutores. Ela provavelmente vai ter que buscar um desenvolvimento próprio, ela vai ser um desenvolvimento autóctone, porque eu não vejo mais ela recebendo auxílio do Ocidente para isso. Alex André, China não quer ficar para trás ali em todos os setores, né? Já começou com algumas estratégias lá atrás, até mesmo de alguns pagamentos em yuan, e a pretensão de substituir o dólar, né, como uma moeda transacional do país, embora o yuan seja a moeda do país chinês, mas ela tenta, de uma certa forma, emplacar em outros países esse tipo de transação para monopolizar. Tudo bem que a gente sabe que é um universo muito distante a gente exterminar o dólar ou substituir o dólar, né? Essa é a questão.
mas a ideia de China realmente é de cercar de alguma forma para não perder o posto de segunda maior potência do mundo. É isso mesmo? Marco, acho que a hegemonia do dólar é muito discutida, mas a gente sabe que isso vem sendo falado há muito tempo e a gente sabe que isso provavelmente não deve acontecer agora no curto prazo. Eu sou um pouco cético em relação a isso, queria saber até a opinião do Mário sobre sobre esse ponto. Acho que até quando aconteceu aquela crise de 2008, enfim, nós vimos aí o easing, né, ou seja, toda aquela questão da política monetária um pouco mais flexível, né, e emissão de dívida, nós temos aí visto inclusive esse endividamento, né, global batendo recorde, né, e os Estados Unidos sendo precursor disso, e ficando um pouco naquela dúvida, né, será que até quando aquela reserva de valor, o dólar, vai servir como uma proteção, um hedge, né, enfim, em relação aos pontos até geopolíticos, né, como você tem comentado. Eu acredito que sim, né, eu acho que mesmo com esses desafios globais, geopolíticos, econômicos dos Estados Unidos, os Estados Unidos continua sendo a maior economia do mundo, e tende aí a trazer esse protecionismo econômico, enfim, até o ponto de vista da moeda, tá? Mas em relação ao yuan, acho que a China está fazendo a parte dela, né, o Marco, com os países, inclusive com o Brasil, falando, olha, a gente não é parceiro aqui, né, com commodities, enfim, com grandes parceiros comerciais, porque a gente não começa a transacionar na nossa moeda, na minha moeda, no caso da China, no yuan, para, enfim, fortalecer os laços comerciais. Está fazendo a parte deles, né? Mas isso acho que não vai tirar a parte quando a gente fala aqui em relação estrutural, né? Ou seja, de um trade, né? Ou seja, o comércio global, que é o dólar, né? Acho que isso não vai mudar. Acho que vai tirar quando a gente fala aqui, se fosse colocasse uma leitura aqui de market share, acho que seria uma leitura bem pequenininha de queda de participação no dólar, mas nada muito preocupante na minha opinião. Perfeito, perfeito. Só para a gente finalizar a China, né? Para dar mais ou menos aí esse overview para o telespectador que acabou de chegar. Nós tivemos aí o PMI da China que saiu ontem à noite, veio um pouquinho abaixo da expectativa, trazendo um certo mau humor ali, principalmente para as bolsas asiáticas e também as bolsas europeias, que a gente também, na sequência, escoando, tivemos o PMI da Alemanha e o PMI da zona do euro também, voltando um pouquinho abaixo da expectativa. Mas parece que, Mário, para a Europa, o PMI ali um pouco abaixo da expectativa acaba sendo até favorável para a questão dos juros lá para Christine Lagarde, que tem brigado também com esse remédio amargo, aumentando os juros para poder conter a inflação lá fora. Então, o PMI na zona do euro e o PMI na Alemanha dá um certo alívio nessa capacidade de aumento de juros para os próximos passos do Banco Central Europeu. É isso? É isso, Marco. Nós estamos vivendo no período do bad news is good news, né? Então, toda notícia, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também, toda notícia que traz um pouco de elemento recessivo, elemento de redução de atividade econômica, tem sido bastante comemorada pelos mercados, porque seria um gatilho para que os bancos centrais, tanto o Fed quanto o Banco Central Europeu, ou o Bank of England, possam parar com o seu ciclo de aumento de juros e começar a pensar em reduções de juros.